Gente, se vocês tivessem noção da quantidade de vezes que eu já tentei gravar esse vídeo e tudo deu errado. Cara, vocês têm noção do que é se arrumar pra gravar um vídeo e não gravar a porcaria do vídeo, botar maquiagem igual uma palhaça e não gravar a porcaria do vídeo? Enfim, mas agora vai dar certo. E vai dar certo na força do ódio. Oi, meu nome é Ana P, eu tenho 18 anos, eu fui aprovada em Medicina na Unirio e na UERJ, direto do ensino médio. E eu vou falar um pouco da minha trajetória pra vocês. Então, vamos começar pelo ensino médio. Em tese, gente, eu só tive um ano de ensino médio, tá bom? Não tive meu ensino médio completo e vou explicar um pouco mais dessa história pra vocês. Bom, do nono ano para o primeiro ano do ensino médio, eu mudei de escola. Eu estudava numa escola privada e no primeiro ano do ensino médio fui para uma escola pública, o Colégio Pedro II, que é uma instituição federal aqui do Rio de Janeiro. Que tipo de estudante eu era no ensino médio? Gente, eu era uma estudante bem aplicada. Meu primeiro ano do ensino médio foi, em aspectos acadêmicos, incríveis, tá? Eu me esforçava muito para a escola, eu tinha resultados muito bons. E não somente isso, eu também fazia várias atividades extracurriculares, tá? Eu não vivia só para a escola. Eu fazia francês, estudava piano, estudava balé contemporâneo, jazz. E eu fazia parte do clube de matemática da escola, fazia parte da Olimpíada de História, da Olimpíada de Matemática, fazia iniciação científica em História, todas essas coisas. Eu gostava bastante de estudar, gente. Na verdade, eu adoro estudar, é uma característica minha. E eu era bem nerdzinha. Mas um ponto que eu quero destacar é que eu não sou uma pessoa naturalmente inteligente. Eu não seria capaz de me considerar uma pessoa com altas capacidades cognitivas. O que eu tenho de característica positiva pra mim, eu diria que eu sou bastante esforçada. E por isso que, pra mim, eu sempre fui uma aluna relativamente boa na escola por causa do meu esforço para os estudos. Esse foi meu primeiro ano do ensino médio, né? Linda, história feliz. E aí o que acontece? No segundo ano do ensino médio, acontece uma coisa chamada pandemia. E aí, o que aconteceu, gente? Escola pública, né? A gente não teve aula. A gente não teve aula em 2020. Nenhum tipo de aula. E vocês acham, eu tava falando, né, que eu sou esforçada, que eu gosto de estudar, não sei o quê, mas você acha que eu estudei em 2020? Não, eu não estudei em 2020, que era para ser o meu segundo ano do ensino médio. Eu não tive disciplina para ir no site do MEC, pesquisar os componentes curriculares do segundo ano do ensino médio e pesquisar videoaula no YouTube e fazer exercícios e não sei o que. Não tive essa disciplina. Então 2020 para mim foi basicamente um ano sabático. Eu vivia de ver filmes, de ver série, de tocar piano, dançar e ler. Foi até que bom, tá, gente? Foi um ano, assim, bastante transformador, né? Acho que na vida de muita gente a pandemia impactou bastante e a pandemia meio que virou a minha vida de cabeça para baixo. Mas voltando ao ponto, a gente não teve aula, então no final do ano, que foi foi em outubro, eu decidi que eu queria fazer medicina. A minha vida mudou bastante, eu fiquei bem desesperada porque eu estava bem atrasada em relação às minhas amigas de escola privada, por exemplo, que tiveram aula normalmente durante a pandemia. Normalmente, entre aspas, né? Mas tiveram de fato aula durante a pandemia e a gente do Colégio Pedro II não teve nada. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha escolha para medicina. Antes de fazer medicina, eu queria cinema. Quem me conhece sabe que eu amo arte. Eu sou uma pessoa bem artística, digamos assim. Eu amo muito, muito arte e uma das minhas formas de arte favoritas é o cinema. E por muitos e muitos e muitos anos, meu sonho era cinema. Eu decidi que eu queria fazer cinema com uns 10 anos de idade. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso de cinema. Era um curso chamado Pequeno Cineasta, que era basicamente ensinava técnicas e a história do cinema e outras coisas sobre cinema para crianças. E eu fiz esse curso umas 3 vezes, eu fiz alguns. Mas enfim, gente, o que aconteceu para eu mudar de opinião? Porque, né, eu tô falando que eu quis fazer cinema até o segundo ano do ensino médio, que foi quando eu troquei para medicina. É complicado, né, gente? Porque o meu sonho era estudar cinema na França. E vamos combinar de estudar na França é complicado. Porque, bom, minha família não é rica e sustentar uma pessoa em euro em outro país é bem complicado.
as faculdades de arte, todas as faculdades no geral, do exterior, costumam demandar bastante dos alunos, o que dificulta, por exemplo, eu trabalhar em meio período, seria difícil para mim trabalhar. E então eu teria que ser sustentada mesmo, que seria muito difícil. E eu ainda teria que conseguir uma bolsa, que também, vamos combinar, é muito complicado. Mesmo eu fazendo diversas atividades populares, fazendo trabalho voluntário, fazendo tudo que eu fazia, seria muito difícil eu conseguir uma bolsa. Então eu comecei a perceber que talvez eu tivesse que estudar cinema no Brasil. E eu comecei a ver as faculdades, por exemplo, eu comecei a ver os componentes curriculares de formação em medicina na UF, comecei a ver as matérias, eu cheguei a ver, tipo, sei lá, materiais de apoio, comecei a ver mesmo como seria se eu estudasse cinema. E eu percebi que talvez aquilo não era pra mim. Porque eu sou uma pessoa que ama história, ama artes, mas eu não diria exatamente que eu gosto de estudar humanas. Eu não gosto de chegar e ler um texto do Gilberto Freire. Não gosto. Eu não gosto de textos de humanas, eu não gosto de artigo científico de humanas. Eu detesto, na verdade, eu acho a escrita horrível, eu odeio ler textos de humanas. E eu percebi que eu, de fato, ter a coisa que eu queria no cinema seria extremamente difícil, porque eu não tenho familiares cineastas, eu não tenho uma família na arte, minha família é toda profissões normais, e seria muito difícil me estabilizar numa carreira como essa. Além do mais, que eu ficaria com medo de eu trabalhando com a minha paixão, essa paixão ser estragada. A arte é muito importante para mim e eu tinha medo que me profissionalizando na arte, a arte seria estragada para mim. Além disso, eu comecei a me apaixonar pela medicina também muito no contexto pandêmico. Eu comecei a me apaixonar pela profissão, comecei a pesquisar sobre o que era estudado na faculdade de medicina, fiz a mesma coisa no cinema que eu fiz com o cinema e o que se estudava em medicina me interessava muito mais. E eu percebi que eu, sendo médica, eu poderia trabalhar diariamente, trabalhar bem no cerne daquilo que é muito importante pra mim, que são seres humanos, gente. É meio estranho falar isso, mas eu gosto muito de pessoas, eu realmente me interesso muito por seres humanos. Eu sei que é estranho falar isso, eu pareço o Joe de You, mas eu realmente gosto de pessoas e eu gosto muito de trabalhar com pessoas. E pra mim, a medicina trabalha bem no cerne. A medicina é tudo. A medicina, porque sem vida não há mais nada. E então, trabalhar com a coisa que eu gosto mais, que são humanos, de uma maneira tão basal, era o sonho pra mim. Então, foi aí que eu escolhi medicina. Mas tá bom, eu escolhi medicina e aí sentei, olhei pra parede e pensei, fudeu. Porque, gente, eu não tinha segundo ano do ensino médio ainda e já estava em 2000, já estava quase em 2021, né? Que era para ser o meu terceiro ano do ensino médio. Então, eu comecei a ir atrás de maneiras de estudar de maneira independente. Eu assinei uma plataforma chamada Explicae, que eu não recomendo, mas eu vou fazer um vídeo depois sobre tudo que eu usei para passar e vou falar porque eu não recomendo essa plataforma. E eu também comecei a estudar pelo YouTube, eu comecei a estudar pelo canal do professor Ferreto, pelo canal do professor Boro. Cara, Boro é um anjo. Sério, não tem outra maneira de explicar esse homem. Professor Douglas de Física também, Marcelão da Química, entre outros, né? Gabriel Cabral. Eu vou fazer também uma lista de canais que eu recomendo para vestibular. Mas, enfim, eu comecei a estudar sozinha e eu fiz o Enem como treineira. Para vocês terem uma noção do quão preparada eu estava, a quantidade de conteúdo que eu tinha tido, né, em 2020, eu acertei 15 questões de ciências da natureza. 15. Eu nem sei qual é a minha nota, eu vou botar qual foi a minha nota esse ano em ciências da natureza, foi horrível. Em matemática eu acho que eu acertei, sei lá, 25 também, a minha nota ficou... Meu TR nem ficou tão ruim, né, porque eu acertei as questões de matemática básica, mas ainda assim fui bem mal. E eu tirei 920 na redação, que foi surpreendentemente bem. Inclusive, fato curioso, eu fui melhor no meu ano como treineira em redação do que eu fui no meu ano de aprovação. Queria entender. Eu acho que o curso de redação que eu fiz me deixou pior em redação.
Mas enfim, gente, foi assim, né? No final de 2020 eu comecei nesses básicos, com Explicae, começar a ver matéria do ensino médio que eu perdi. E no começo de 2021 eu assinei a prova total, que antigamente era biologia total, e comecei a fazer o cronograma deles de uma X quantidade de semanas pro Enem. Eu acho que era, sei lá, 6 meses. E eu comecei a fazer, inclusive eu acabei antes, tá? Porque eles faziam o quê? Eles dividiam as videoaulas, os exercícios que você tinha que fazer a cada semana. E às vezes eu tinha acabado o conteúdo que eu tinha que estudar na quarta-feira. Então eu pegava e eu começava a estudar para outra semana. E eu acabei, tipo, todo o conteúdo do ensino médio, que eu estudei sozinha, eu acabei o conteúdo do ensino médio, tipo, em setembro, em outubro eu já tinha acabado o conteúdo do ensino... Não, em setembro. Em setembro eu já tinha acabado o conteúdo do ensino médio e eu vi tudo sozinha. E acho que uma das partes complicadas desse meu ano de vestibular foi ter que conciliar com a escola. Porque, como eu tinha falado, a gente não teve aula em 2020. E eles fizeram o seguinte. O segundo ano, a gente teria as matérias do segundo ano do ensino médio, de março até agosto, e aí depois teria um recesso, e a gente teria o terceiro ano do ensino médio de agosto até o final do ano e no começo de 2022. Ou seja, ia correr pra caramba, né, com as coisas para tentar perder o prejuízo de não ter tido nenhuma aula em 2020. Então começou a ter aula, só que, gente, eu já estava adiantado. Toda vez que tinha uma aula, eu já tinha visto aquilo há 2 meses, entendeu? Não tinha como eu acompanhar a escola. Muito menos a aula síncrona. Gente, assistir a aula síncrona seria uma perda de tempo para mim. Então, o que eu fazia? Eu entrava no Google Meet, eu deixava a sala no mudo, eu saía, eu ia fazer outra coisa. Desculpa, professores do Pedro II. Mas era o que eu fazia, porque não tinha condição. A escola estava muito atrasada e o conteúdo que eles davam, na profundidade que eles estavam dando, também não seria suficiente para passar para medicina. Porque, vamos combinar, quando você estuda para passar para medicina, você tem que se preparar para tudo. Então você tem que estudar com uma profundidade muito grande. Eu estudava, não, eu estudava, tipo, por questões do Enem, FUVEST, Unicamp, ITA, SpaceX, EFON. Então, tipo, eu me aprofundei muito e simplesmente ficar só com a escola não daria certo, entendeu? Então, mas de qualquer jeito, eu precisava passar de ano, senão não adiantaria nada. Eu ia passar para medicina, ia ficar reprovada na escola, não ia servir de nada. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha uma atividade que eu tinha que fazer, e essa acho que era a pior parte, e que provavelmente me atrapalhou um pouquinho no meu ano de vestibular, que eu tinha que fazer as atividades da escola, que não me serviam pra porcaria nenhuma, né? Era escrever redação sobre a sociologia do não sei o quê, sabe? Tipo, desculpa, eu sei que tem importância, mas não era importante pra passar no vestibular, né? Vamos combinar. Eu tô sendo um pouquinho idiotinha, assim, mas vamos ser, tipo, bem utilitaristas e frios. Escrever uma redação sobre Gilberto Freire e cinema não vai me ajudar no vestibular. Mas enfim, a minha escola me atrapalhou pra caramba, mas no final tudo deu certo, né, gente? Vou falar um pouquinho de como era a minha rotina como vestibulanda. Eu acordava de manhã, tipo 5 horas da manhã, eu botava meu despertador às 5 horas da manhã, e eu geralmente começava a estudar às 6 horas da manhã. Ficava enrolando mesmo, ficava fazendo outras coisas, ficava lendo, vendo vídeo no YouTube mesmo pra acordar, porque eu demoro pra acordar e eu gosto de ficar de preguiça antes de acordar, tá, gente? Por isso que eu gosto de acordar tão cedo. E aí eu começava a estudar mais 6, e eu estudava direto até meio-dia, fazia pausas, né, um pouquinho, mas tentava estudar certinho até meio-dia. O que acontecia? No começo do ano, eu pegava esse horário que eu estudava de manhã, era para assistir a aula, para assistir a aula e fazer exercício da aula. Mas quando eu acabei a matéria do ensino médio, eu comecei a fazer basicamente só exercício de manhã, ou pegava para fazer um simulado. E aí, isso que tipo, tinha uma época, gente, que eu tava fazendo, sei lá, 3 simulados por semana, mas isso já era bem lá na reta final e é bem cansativo tentar fazer 3 simulados por semana. Mas teve semanas que foram assim. Então, né, eu pegava essa parte da manhã para fazer ou simulado ou fazer exercícios. Aí eu almoçava, descansava, ia fazer mais exercício.
E aí eu parava pra fazer exercício físico. Gente, eu fazia todo dia exercício físico. Porque simplesmente não dava pra não fazer exercício físico. Era a minha válvula de escape, tá? Porque eu ficava. Se eu não fizesse exercício físico, se eu não fizesse exercício físico, eu ficaria extremamente estressada, extremamente depressiva. É, tinha uma parte do dia, chegava uma hora do dia que eu não aguentava mais ficar na cadeira olhando pra porcaria do computador. Então eu precisava fazer exercício físico e eu fazia, acho que eu fazia todo dia, eu realmente não lembro. Nem que fosse só dançar Just Dance, eu estava fazendo exercício físico porque era essencial. E se você, vestibulando, está relevando, está botando de lado o seu exercício físico porque você acha que está perdendo tempo, é perda de tempo, meu anjo, sinto lhe dizer que você está sendo idiota. Por favor, não deixe de lado as coisas que ajudam no seu bem-estar físico e mental, pelo amor de Deus. Enfim, aí eu fazia exercício físico, aí eu fazia mais exercício. E era isso, gente. Eu nem tenho muito o que dizer de como era a minha rotina, porque era basicamente fazer exercício. Eu fazia muito, muito exercício, e vocês precisam fazer exercício. Eu estudava pelo estuda.com, e eu fazia coisa, sei lá, gente, de 200 questões por dia. Inclusive, eu tinha várias medalhas, assim, de realização de questão. Vou mostrar as minhas medalhas. E é isso, gente. Não tem muito segredo, sabe? Tem várias pessoas que são aprovadas em medicina e ficam vendendo cursinho aí, que eu fico pé da vida com esse tipo de coisa, que ficam vendendo curso na internet. O segredo da aprovação, o método da aprovação, sendo que, gente, no fim do dia, você sentar na cadeira e fazer exercício por 8 horas por dia. É esse o segredo. Assistir aula, sim, também assistir a aula via aulas teóricas, mas é esse o segredo, gente. Estudar. Infelizmente, é isso. Então, eu realmente fico chateada com essas pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, sabe? Enfim, gente, esse vídeo não ficou muito bom, faz muito tempo que eu não gravo vídeos, então talvez não esteja assim muito roteirizado, não esteja com um nexo muito bom. Eu pretendo fazer outros vídeos, eu quero fazer um... Eu citei alguns vídeos, algumas ideias de vídeos que eu tenho durante esse vídeo. Quantas vezes eu falei vídeo na última sentença? Enfim, se você é vestibulando, você tá vendo esse vídeo provavelmente vai ter o quê? 50 visualizações. Eu quero que você vá no meu Instagram, pode mandar mensagem pra mim se você estiver com qualquer tipo de dificuldade. Eu estou aqui pra te ajudar. Eu realmente estou falando sério, tá, gente? Se vocês precisarem de qualquer tipo de apoio, quiserem desabafar, tiverem, sei lá, com dúvida de questão de biologia, né? Que agora eu sou estudante de medicina, então talvez eu possa ajudar. Ou até questão de matemática, qualquer coisa, eu posso tentar ajudar, tá, gente? Ou se vocês quiserem só um ombro amigo, eu estou aqui pra vocês. Eu sei que tem vários vídeos desses na internet, então como eu acho que esse vídeo não vai ter um alcance muito grande, eu realmente quero que seja, tipo, uma comunidadezinha, tá bom? Então, tipo, realmente, se vocês precisarem de alguém pra falar, eu estou aqui, precisarem de dicas, precisarem, tipo, de ajuda pra resolver a rotina de vocês, eu posso tentar ajudar. E é isso, se vocês... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas eu acho que não está tão gostável assim esse vídeo, não ficou muito bom. É isso, gente. Tchau.